beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a função afim e começamos a falar sobre a função linear. Vamos falar hoje também sobre a função linear. Então, vamos nessa. Então, chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função do tipo de reais em reais dada por uma lei de formação, tá? Uma lei da seguinte forma: f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e o a precisa ser diferente de zero. Quero só fazer a ressalva, pessoal, que aqui, ó, esse f de x, ele é a mesma coisa que o meu y, tá? Não esqueçam disso. O a, ele é chamado de coeficiente de x e o b é chamado de termo constante ou termo independente, beleza? Então, esse aqui, pessoal, é o formato da equação de primeiro grau ou função afim. Da função de primeiro grau ou da função afim. Acredito que vocês já tenham estudado isso. Então, a gente está só relembrando esses conceitos. Vejamos alguns exemplos. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a minha função é 5x menos 3. Aqui, pessoal, acabei esquecendo, mas aqui a gente tem o, entre parênteses, x, tá certo? Então, 5x menos 3, em que o a, que é o meu coeficiente de x, vale 5, e o meu b vale menos 3. Aqui eu tenho, ó, o meu a valendo o quê? Valendo menos 2, e o meu b valendo menos 7. Aqui, ó, eu tenho o meu a valendo o quê? 1/3, e eu tenho o meu b valendo 2/5. Aqui eu tenho o meu a valendo o quê? 11. E o meu b, cadê meu b? Se ele não aparece é porque ele é isso aí, muito bem, ele é 0. Aqui eu tenho, ó, menos x mais 3. Qual é o valor do meu a? Menos 1. E o meu b? 3. Aqui eu tenho menos 2,5x mais 1. Qual é o valor do a? Menos 2,5. Qual é o valor do b? 1. Percebam que não é complicado, pessoal, a gente discernir qual é o termo que acompanha o coeficiente de x e qual é o termo que acompanha x e qual é o termo independente, o termo constante. Mais tarde eu tenho um pequeno segredinho para falar sobre ele. Então vamos de exemplo. Ó. Construa o gráfico da função dos reais em reais. Ou seja, eu vou ter o meu domínio no conjunto dos reais, então pode ser número inteiro, positivo, fracionado, negativo, decimal, com raiz, enfim. E a minha imagem também precisa ser dentro do conjunto dos reais, tá certo? Definida por, esta é a minha equação, ó. Essa é a minha lei. Y igual a 3x menos 1. Como nós estamos falando de uma função afim, todo gráfico de uma função afim é uma reta, ok? Então, se é uma reta, eu preciso saber apenas duas informações para construir esse gráfico. Duas informações. Eu preciso ter 2 pontos. Basta ter 2 pontos que é o suficiente para construir. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Para fazer isso, eu vou escolher os pontos aonde o x é 0, um dos pontos onde o x é 0, e o outro ponto onde o y é 0. Ou seja, a parte onde a minha reta cruza o x, o eixo de x, e cruza o eixo de y. Então, eu vou usar essa tabelinha para fazer isso, tá certo? Então, eu vou ter aqui o meu primeiro ponto, o meu primeiro par ordenado, e aqui o segundo. Então, eu vou usar a lei de formação. Como eu estou colocando aqui 0 no lugar do x, então aqui no lugar do x eu coloco 0. 3 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 1 me sobra menos 1. Então, bem aqui eu tenho menos 1. É o primeiro par ordenado, ok? Agora vamos fazer para o segundo par ordenado. A diferença aqui, pessoal, é que eu estou dizendo que o meu y é 0. Então eu vou substituir aqui, ó. Tá certo? Ó, substituir aqui para poder encontrar o x.
Esse menos 1 vai para o outro membro, vai ficar positivo, né? E o 3 que multiplica o x vai dividir o 1. Então, eu vou ter o quê? 1/3. Já encontrei também aqui, ó. Espero conseguir escrever. Aqui é pequenininho. Tá certo? Consegui fazer isso, eu posso fazer o meu gráfico. Olha só o meu gráfico, ó. Esse meu primeiro ponto aqui, ó, ou segundo, tanto faz, o x é 1/3 e o y é 0. É exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, 0 menos 1, é o local onde o x é 0 e o y é menos 1. Pronto. Eu preciso só desses pontos, esses dois pontos, aí eu pego e traço a minha reta. Vê como é facinho? Não é complicado, pessoal. Vamos olhar esse segundo exemplo aqui, ó. Do mesmo jeitinho, tem uma lei de formação e como é uma função afim, né? Uma função de primeiro grau, eu sei que o gráfico é uma reta. Então, eu vou tentar encontrar os pontos onde ele cruza o eixo de x. Deixa eu colocar rapidinho aqui, ó. Eu vou encontrar o ponto que cruza o eixo de x e cruza o eixo de y. Esses dois pontos eu quero. Então, basta fazer no primeiro ponto o x sendo 0 e no segundo o y sendo 0. Vou de novo com a minha tabelinha. Aí eu vou utilizar a minha lei de formação. Então, o primeiro eu coloquei 0 no lugar do x. O que me sobra? Me sobram 3. Ó, pessoal, eu sei que vocês lembram dessas continhas. Então, se tiver faltando um pouco da memória aí, precisa tentar relembrar, porque são contas muito básicas, tá? O próximo, vou repetir. Dessa vez eu vou substituir o y. Vou substituir aqui, ó. Substituir. Aí o 3, que é positivo, vai passar, vai ficar negativo. Tá ok? Então, e o 2 vai dividir depois. Aí o que acontece? Como eu vou ter os dois negativos dos dois lados, eu vou precisar multiplicar por menos 1. Aí, ambos vão ficar positivos e o resultado vai ficar o quê? 3/2. Tá certo? Espero que vocês lembrem disso daqui, pessoal. Isso daqui vocês já aprenderam no ensino fundamental, não é possível. E o gráfico é esse aqui, ó. O meu primeiro ponto aqui, no caso, 0 e 3. E o meu segundo ponto, 3/2. Então, ó, 0 e 3, tá aqui, ó, 0 e 3. E o outro 3/2 e 0. 3/2 e 0. Tá certo, pessoal? Percebam que não é complicado. A última coisa que nós vamos falar é sobre, literalmente, a função linear, tá certo? A função linear, ela é uma função que tem uma característica dentro da função de primeiro grau, ok? Vamos verificar qual é. A característica dela é que ela vai apresentar o b sendo 0. Então, não vai ter o b. Olha só esses exemplos, ó. F de x igual a 3x. O b aqui, no caso, é 0. F de x menos 4x. O b é 0. F de x igual a x. Essa daqui ainda tem uma outra particularidade. Toda vez que tiver apenas o x, b também for 0, nós chamamos ela de função identidade. Então, ela é chamada de função de primeiro grau, função linear, função identidade. São 3 nomes que essa função ganha. Essas outras duas aqui que eu usei como exemplo, ela é a função de primeiro grau ou função linear. E o gráfico, pessoal, dessa função é uma reta que passa pelo centro, pela origem do y com o x. Sempre vai passar bem aqui no centro. Então, eu posso passar aqui ou eu posso passar desse jeito. Sempre vai passar aqui nesse ponto 0. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer situação, podem chamar a gente aí. Até a próxima.